Olá, pessoal! Eu sou a professora Ravena Feitosa e essa é a nossa aula de Geografia do 8º ano. Para esse início de aula, eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram no capítulo 4. Peguem também lápis, borracha, caderno, para vocês irem anotando as coisas que vocês mais julgarem importantes, ao longo dessa explicação, tá certo? Capítulo 4 diz o quê? O ser humano e o espaço geográfico. Olha para essa imagem aqui, essa charge. O que vocês conseguem enxergar? Vários carros, um congestionamento ao longo de uma avenida. Tá dizendo aqui, salve a Amazônia, a Amazônia é nossa, aqui no ônibus tem a Amazônia, preserve a Amazônia. Então, é como se eles estivessem lutando pela preservação da Amazônia, num ambiente completamente poluído. O artista aqui colocou, tudo cinza, como se a poluição atmosférica tivesse muito alta. Isso aqui faz uma crítica a pessoas, que se julgam lutar pela natureza, que lutam pelas causas sociais e, na verdade, não cuidam nem do próprio ambiente em que vivem. Isso aqui deve estar acontecendo em uma das megalópolis do Brasil, porque pelo congestionamento parece ser, sim, alguma megalópole bem distante da Amazônia. Então, eles não estão cuidando nem mesmo do ambiente em que vivem e se dizem preocupados, com a Amazônia. Então, uma grande crítica aí a essas pessoas. Contribuições da ecologia, nesse espaço geográfico. Ao longo de centenas de anos, pessoal, a população tem aumentado muito. No ano passado, 2019, a gente chegou à marca de 7,7 bilhões de habitantes. E se estima que até 2100 a gente tem entre 10 e 11 bilhões de habitantes, tá? Ao longo dessas centenas de anos, a população dizimou diversas espécies para construir o espaço geográfico para que elas pudessem viver e ter suas atribuições diárias ali, Só que corre um risco muito grande de elas eliminarem espécies que são fundamentais para a vida, Hoje, a gente conhece uma parte das espécies que foram extintas. Imagina quantas outras espécies já foram extintas ao longo desses anos, que a gente nunca vai conhecer, nunca vai saber que foram extintas, Não vai se achar nenhum vestígio de que ela existiu. Mas existem espécies, pessoal, que são extremamente importantes para a manutenção da vida. Então, existem espécies que são necessárias para a perpetuação da existência da humanidade. E o homem não tem se preocupado tanto na preservação, com a preservação ambiental. Então, isso é um ponto que a gente deve se atentar aqui, A gente consome muito, preserva pouco, recicla pouco, a economia cada vez mais buscando, recolhendo recursos naturais sem ser de uma forma sustentável. Então, isso aqui é um alerta para a gente. Se hoje, com 7,7 bilhões, já se destrói tanto, imagine aqui, em 2100, com 10 bilhões de habitantes, Então, fica o questionamento. A ecologia, ela vai se preocupar com a dinâmica e conservação do meio ambiente, tá certo? Pode ser traduzida como estudo da casa-terra. Essa palavra ecologia, ela vem do grego oikos, que significa casa, oikos, que é essa parte aqui, tá? E logos, que significa estudo, ecologia. E aí, na tradução literal, estudo da casa-terra, tá? Estuda a questão da interdependência entre os seres vivos e o meio. Então, a gente precisa se relacionar a parte viva com a parte não viva. A gente se relaciona com outras populações, comunidades. A gente precisa se relacionar com o meio também. Então, a ecologia vai estudar tudo isso aí, tá? Então, ela vai estudar, por exemplo, incentivar que futuras gerações tenham um pensamento crítico e responsável pelo mundo em que vivem, por esse mundo que a gente está vivendo. Então, somos nós, seres humanos, que temos que ser tocados pela ecologia e começarmos a pensar em preservação ambiental de maneira mais efetiva. Será que eu realmente preservo o meio ambiente? Será que eu tento diminuir o meu consumo? Será que eu tento reciclar cada vez mais? Será que eu faço a minha parte?
Ou será que eu só cobro que os governantes ou que o outro faça a parte dele? Então, tem que partir de cada um. Ah, mas não vai fazer diferença se só eu fizer. Claro que faz, né? De grão em grão, né? A gente pode modificar o cenário que a gente está vivendo de pessoa em pessoa. E ecossistema. O que é esse tal de ecossistema, né? Leva em consideração as relações, os padrões e o contexto em que os organismos se relacionam, né? E aqui, pessoal, não existe dentro do ecossistema a possibilidade de eu estudar apenas um indivíduo ou uma população. A gente tem que estudar a relação da parte com o todo. É impossível, né, eu conseguir dissociar a parte de um todo no ecossistema. E essas partes são interdependentes, obviamente. Um sistema vivo que se relaciona entre si e com os elementos não vivos, pessoal. A gente tem aqui exemplos no Brasil de várias atitudes que foram extremamente agressivas ao meio ambiente. A gente pode citar, por exemplo, uma parte que agrediu o todo, como, por exemplo, a barragem que se rompeu em Mariana em 2016, a barragem de Brumadinho, né, que despejou rejeito de minério. Óbvio, vidas foram perdidas, vidas humanas foram perdidas, e isso é extremamente lamentável. Mas o mal que eles fizeram também ao meio ambiente, né, com o rompimento dessas barragens, foi praticamente imensurável. Ainda hoje se calculam os prejuízos ambientais causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho no ano passado, né, no início do ano passado. Por exemplo, o rejeito de minério contaminou rios, matou animais, matou, obviamente, repito, pessoas que são extremamente importantes, né? Destruiu lavouras, impossibilitou a utilização daquela água na agricultura, obviamente também para consumo humano. Então, foi uma parte que foi destruída, mas agrediu todo um contexto dentro daquele ecossistema, né? Que até hoje não conseguiu se recuperar. E ainda se contam os prejuízos causados por ele. Um outro exemplo também é Chernobyl. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o acidente nuclear, e tem uma série muito interessante, né, na HBO sobre Chernobyl, tá certo? Sobre o desastre nuclear de Chernobyl, tá? Que matou muita gente, deixou a cidade fantasma, né? A região fantasma. Hoje em dia ninguém mora lá, não pode morar lá por conta da radioatividade. As pessoas que tiveram contato diretamente morreram ou sofreram muito pelas consequências da radiação, animais, vegetação, a água, tudo foi contaminado. Então, o ecossistema só sobrevive se a gente passar a preservar ele como um todo e não só uma parte. Não adianta eu preservar só uma parte achando que o todo não vai ser afetado, ou então eu prejudicar uma parte achando que o todo não vai ser afetado, né? Aqui nós vamos ter um exemplo extremamente importante, né, que é um sinalizador de vida, um sinalizador de poluição também, que são os recifes de corais, tá certo? Os corais são pequenos animais marinhos e invertebrados, são quinidários, e eles vão ficar, pessoal, são responsáveis por formar a estrutura principal dos recifes, construídos sobre um fino esqueleto de carbonato de cálcio, os alicerces de todo o ecossistema. Então, os corais, pessoal, eles vão abrigar muitas vidas ali sobre ele. Então, quando você ouvir falar, tal lugar tem um recife de coral, não significa que é só um bichinho, né? Não são só os corais. Existem várias vidas que vão depender daquele recife de coral. A gente diz até que um coral é como se fosse uma floresta tropical em biodiversidade. Então, tem muita vida existente dentro de um coral, de um recife de coral. Vista da barreira de corais da ilha Maurício, na África, considerada a terceira maior do mundo, tá certo? Alagoas, pessoal, tem Alagoas aqui no Brasil, tá?
no litoral brasileiro, vai ter a segunda maior do mundo. Então, o Brasil também tem um recife de coral extremamente importante. Recentemente também foi descoberto recife de corais ali na costa ali da Amazônia, né? Pega ali toda a Amazônia e vai até alguns outros países aqui da América do Sul, extremamente importantes e muito diferentes desses corais que a gente é habituado a estudar, né? Porque aqui, por exemplo, precisa-se de muita luz e lá são mais profundos, mas a gente não vai entrar muito nessa história aqui da Amazônia, não. Nesse momento, pessoal, eu quero que vocês pensem o seguinte, olha, 1/4 das espécies de peixes conhecidas, elas vivem próximo ou dependem diretamente daquele recife de coral. Todas as espécies, de certa forma, vão depender de recifes de coral, mas 1/4 vai viver no recife de coral. Então, recife de coral é extremamente importante para a manutenção da vida marinha. Espécies de algas, de quinidários, de outros seres vivos também vão ser encontrados nos corais, tá bom? Nas últimas décadas, grande parte dos recifes do mundo morreu por causa do aumento global da temperatura das águas oceânicas. Coral é extremamente sensível. Ele vive em água quente, em áreas que são iluminadas para que se realize fotossíntese, né? As algas ali que vivem nos corais realizem fotossíntese, mas, por mais que vivam em águas quentes, qualquer alteraçãozinha na temperatura, na acidez, na salinidade, vai matar aquele recife de coral. E pensa aí, eu acabei de dizer que muitas outras vidas e outras espécies dependem diretamente do recife de coral. Então, se o recife de coral é atingido, toda a vida marinha é atingida também, tá certo? Por que eu digo que ele é um indicador de poluição? O que acontece? Como ele vive ali em áreas cristalinas, qualquer problema que ocorra num coral, como por exemplo o branqueamento de corais, né? Vai indicar que naquela região houve algum tipo de agressão àquele ambiente. E uma delas pode ser a poluição. Coral, ele não vai viver em ambiente poluído, né? Ele vai viver em águas limpas. Se a água não estiver limpa, esse recife de coral não vai sobreviver, tá certo? Então, por isso que ele é um indicador de poluição. Algas unicelulares que vivem associadas aos corais os abandonaram e sua coloração tornou-se pálida, originando-se um evento conhecido como branqueamento de corais, que é justamente, né, some toda a superfície ali do coral, a parte de cima, né? E fica só o esqueleto de calcário ali embaixo, branco, né? Mostrando ali, ou indicando que houve poluição, ou aumento de temperatura, ou aumento de acidez, ou aumento de salinidade. Qualquer agressão ali, ele é muito sensível para mostrar para quem vai estudar o que está acontecendo, tá certo? As mudanças climáticas vão afetar diretamente os corais. Também, pessoal, o que acontece? Em recifes de corais vivem vários peixes que são considerados peixes ornamentais. E aí as pessoas vão lá e retiram esses peixes para venda, ou então a pesca predatória próximo aos recifes de corais. Tudo isso aí, pessoal, influencia na sobrevivência ou não, né, dos recifes de corais. Ou então gente que anda sobre os corais, vai visitar os corais e anda e aí acaba quebrando, né? Então, a destruição física também pode matar corais, certo? Então, são extremamente importantes. Outro lugar também extremamente importante para a manutenção da vida são os manguezais. Olha aqui, ó. São definidos como ecossistema costeiro de transição entre ambientes terrestre e marinho. Características de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao regime das marés. Às vezes ele pode estar alagado, às vezes não, pessoal, mas sempre é um ambiente extremamente úmido e muito importante para a manutenção da vida. É aqui que vários animais vêm para se reproduzir. Espécies de anfíbios, espécies de crustáceos, de peixes, de aves, aqui se reproduzem, tá? Então, se é um ambiente onde o animal se reproduz, onde a vida acontece, é
extremamente importante para a manutenção da vida em toda aquela região. Se o manguezal é destruído, se tu destrói o berçário, que chama manguezal de berçário natural, então todo o resto dessa cadeia, desse ecossistema, vai ser alterado. Possuem elevada produtividade biológica, com espécies únicas e bem adaptadas e acolhendo representantes de todos os níveis da cadeia alimentar. Então, tu vai ter desde produtor a consumidor terciário lá nos manguezais. Então, ele é um ambiente muito importante para a manutenção da biodiversidade, possui elevada produtividade biológica. Então, sem o manguezal, toda essa vida nessa região vai ser alterada. E aí já estudou ali atrás, um pouco atrás, que num ecossistema, se você altera uma parte, você altera um todo. Então a preservação dos manguezais é de extrema importância para a manutenção da vida, tá certo? No Brasil, os manguezais estão seriamente ameaçados. Desde os tempos da invasão portuguesa à América, eles vêm sofrendo com a ocupação desordenada, a falta de saneamento básico nas regiões próximas e a exploração irresponsável dos seus recursos, tá? Por exemplo, em época que vem muita gente pro manguezal para pegar caranguejo, em época de reprodução não pode se retirar esse caranguejo, porque ele vai lá para se reproduzir, né? Então, se você retira ele nesse momento, daqui a algum tempo não vai ter mais caranguejo naquela região. Então, existe todo um esquema que é feito para manter essa vida ativa dentro do manguezal, tá? Hoje em dia, como aqui já foi dito, desde a colonização vem sendo afetada, né? Os manguezais representam 50% daquilo que representavam na época da colonização, tá? Então, já perdeu muito dos nossos manguezais, tá? Atualmente, a ocupação desordenada ao longo da costa brasileira e a exploração turística estão entre as principais causas da degradação desse ecossistema. Acontece que vai muita gente no manguezal para conhecer, passeio turístico no manguezal, e aí acaba matando algumas espécies, acaba destruindo, jogando lixo. A poluição próxima aos manguezais também é um grande problema. O esgoto que cai próximo a essas regiões de mangue também alteram toda a vida nessa região. Uma outra coisa importante que deve ser estudada, a biotecnologia, o próprio nome já diz, né? Tecnologia da vida, né? Conceituando. Aqui, pessoal, um grande exemplo de onde é usado a biotecnologia são nos transgênicos, mas elas também são usadas, por exemplo, nas células-tronco. A biotecnologia ela é utilizada na criação de vacinas, então são utilizadas em várias áreas atualmente, tá bom? Transgênicos. Quem são esses transgênicos? São organismos que, por meio de técnicas mais modernas, tiveram seu material genético modificado. Organismos geneticamente modificados. Esses organismos, pessoal, a gente não sabe ao certo atualmente ainda se eles podem trazer algum tipo de risco à saúde, tá certo? Nem tudo hoje é muito claro a respeito dos transgênicos. Muitos dos produtos que a gente compra são transgênicos e nem sempre a gente tem acesso nem a essa informação, a gente nem sabe se está comprando ou não um produto transgênico, tá? Essa biotecnologia, ela começou a ser desenvolvida principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, tá? Ela ganhou grande força nessa época com a justificativa de que se não se desenvolvesse alimentos mais fortes, resistentes à praga, alterações no clima, né? Resistentes aí, que conseguissem se reproduzir com muito mais facilidade num curto espaço de tempo e numa área mais reduzida, a justificativa era de que as pessoas começariam a passar fome, não daria para alimentar a população mundial. Mas a gente sabe que a fome não é culpa da falta de alimento. A fome, ela vem muito mais da má distribuição de renda. E as pequenas famílias, os pequenos produtores não conseguem competir com essas multinacionais que vão utilizar de biotecnologia na sua produção, não é não?
Então vamos aqui, ó. A produção de organismos geneticamente modificados é algo bastante novo para a história do ser humano. Entre seus produtos mais polêmicos, nós vamos ter sementes transgênicas, né? Em que o produtor que faz a semente transgênica, ele vai vender lá para quem vai plantar não só a semente, mas todo o insumo para nutrir aquela semente, desde o agrotóxico ao adubo, por exemplo. Então, acaba que aquele produtor, né, ele vai monopolizar todo o mercado diante daquele produto que ele está vendendo, porque ele vai vender tudo que diz respeito à produção daquele alimento. E aí, a pessoa que vai plantar, o produtor rural, vai ficar completamente dependente dessa relação com quem vende essa semente. Essas sementes foram maciçamente criadas por Centro de Tecnologia Agrícola. As empresas que desenvolveram os transgênicos alegam que o aumento da produtividade acarretará no maior abastecimento, e a gente já estudou isso agora há pouco, né? Então, quem domina esse mercado são grandes empresas transnacionais que controlam desde a semente até, né, o crescimento, a produção e todo o processo que envolve aqui a produção desse alimento, certo? Um outro ponto importante para nós estudarmos é a biopirataria, que é o contrabando de espécies da fauna e da flora e a apropriação de conhecimentos tradicionais e monopolização desses conhecimentos. Então, quando a gente fala de biopirataria, a gente já imagina logo, vão levar nossas plantas, vão levar nossos animais, vão patentear, né, esses produtos que são genuinamente nossos, mas também, pessoal, é quando eles se levam um conhecimento de um povo para outra parte do mundo da qual ele não pertence, né? Como, por exemplo, os conhecimentos indígenas, né? Quando os índios usam uma planta como medicamento e aí vem uma pessoa de outro país, pega aquele conhecimento já e leva para outra parte do mundo, né? Então, isso também é biopirataria. Por mais que aquela planta já existe em outro país, por exemplo, entendeu? Levou o conhecimento, roubou o conhecimento. Também, contrabando de espécies da fauna e da flora. Por exemplo, o açaí já foi levado e tentaram patentear e tem uma facilidade muito grande em fazer patentes que prejudica aí, os países, porque facilita a biopirataria. O açaí, o cupuaçu, o cacau já tentaram patentear, já patentearam em outras partes do mundo. E aí, quando o Brasil, por exemplo, fosse vender produtos derivados dessas frutas, né, ele teria que pagar insumos para o país onde foi patenteado. Isso era um absurdo, né? Seria um absurdo. Uma outra coisa que aconteceu, por exemplo, em 1876, levaram seringueiras daqui para a Ásia, né? Para colônias da Inglaterra na Ásia, para a Inglaterra também, e lá plantaram seringueiras e começaram a retirar o látex. Nessa época, pessoal, o Brasil estava no auge da venda do látex, né? Dominando o mercado mundial. Mas como levaram a planta daqui para lá, a gente acabou perdendo esse mercado, tá certo? Olha, eu quero que hoje vocês respondam a atividade completa do capítulo 4 e vocês enviem as fotos dessa atividade até 4 de maio, de 8 até as 18 horas, para esse e-mail aqui, ravenafeitosaepp@gmail.com. Gente, anota isso aqui na agenda. Anota na agenda, porque o que está acontecendo? Vocês não estão anotando, aí depois ficam perguntando qual é a tarefa, que dia para mandar. Então, anotem isso aqui na agenda, pessoal. E agora eu quero encontrar vocês lá no portal para a gente ter a nossa aula ao vivo, tá certo? Então, estou esperando vocês lá. Beijo, beijo. Tchau, tchau.